Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Vico, sou especialista em desenvolvimento humano há mais de 30 anos e eu comumente sou procurada por mulheres que me vêm com questionamentos muito similares a por que eu não consigo me entregar ao amor? Por que eu não consigo ter um relacionamento, constituir uma família? Então, se esse assunto te interessou, assiste aí. Bom, vamos lá. Eu fui procurada em janeiro, na realidade, na minha turma de janeiro, por uma mulher independente, linda, e ela me perguntou, a questão que ela colocou dentro para a gente fazer a constelação sistêmica foi por que eu não consigo amar, não consigo me entregar. E aí ela falou assim, é como se eu tivesse um bloqueio. Aí eu falei assim, ok, vamos olhar para essa situação. Aí nós colocamos uma representante, isso foi dentro do meu workshop de constelação, mas eu vou mostrar para vocês aqui com os bonequinhos para ficar mais claro, tá? Como é que aconteceu. Nós colocamos uma representante, essa aqui de amarelo, para ela, para minha cliente que me procurou, que estava lá no curso, e nós colocamos um representante para o bloqueio. E aí eles ficaram um em frente ao outro, né? Representante da cliente e o representante do bloqueio. E foi muito forte. A cliente começou a chorar, né? Quem representava a cliente começou a chorar e se sentou. E era muito nítido uma energia de criança aqui. Bom, aí essa pessoa que representava o bloqueio devagar foi se aproximando e abraçou a cliente, acolheu a cliente como um adulto, né? E aí eu perguntei para ela: seus pais são vivos? Aí ela virou para mim e falou assim: não, minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Então, nitidamente, aqui, essa era uma postura protetora, né? E ela estava aqui revivendo o luto da perda da mãe. Aí, o que aconteceu? Por que isso se manifestou dessa forma? No final do ano, no dia 30 de dezembro, ela me procurou para um final de relacionamento e ela estava muito descompensada no sentido emocional, sabe? E aí eu fiz um atendimento emergencial e ensinei que ela aplicasse o EFT e tirou com a mão a dor que ela estava sentindo. E aí, foi mais ou menos no meio de janeiro que teve essa constelação, eu via o desespero desta representante como se realmente tivesse vivenciando esse luto. E aí, o que eu fiz nessa constelação? Eu fiz a união do EFT e da constelação sistêmica. Então, eu comecei com a cliente a usar essa técnica de liberação emocional, que são tappings nos pontos dos meridianos da medicina chinesa. E conforme ela ia fazendo, a cliente do meu lado ia acalmando e a representante ia acalmando, né? E foi sensacional. E aí houveram as frases de cura, né? No sentido de, por exemplo, a mãe dizendo à filha: foi muito difícil me despedir de você. A filha dizendo à mãe: foi muito difícil me despedir de você também, mãe. E assim foram algumas frases. E aí a cliente foi se acalmando, a mãe conseguiu acolher essa filha no colo, né? Que não consigo mostrar aqui com o bonequinho, mas conseguiu acolher essa filha no colo, já num ambiente de tranquilidade, e a cliente estava ali. E aí o que eu conversei com a cliente, né? Eu falei assim: toda vez que você ama, você afasta. É isso que acontece? Ela falou: é exatamente isso. Eu falei: então,
É o medo da dor de entrar em contato com mais uma perda. Então, toda vez que ela termina um relacionamento, que ela está envolvida, ela revive o trauma de ter perdido a mãe aos 12 anos. Então, como é que essa pessoa pode se entregar a um relacionamento se ela revive isso no corpo dela de forma tão intensa emocionalmente? Então, a união das duas técnicas foi libertador para ela. Eu conversei com ela uns dias depois, conversamos sobre alguns assuntos de próximos passos e etc. E o que eu falei para ela é: você precisa fazer a cura inicial de entender que esse luto pela mãe é o luto da mãe e não transportar isso para os relacionamentos. E aí ela tem um processo agora interno de entendimento e de liberação desse trauma no corpo vital mesmo, né? Através do FT. Então foi esse a constelação, utilizando também a técnica de Emotional Freedom Technique, e foi um trabalho maravilhoso. Então, se você conhece alguém que não consegue se entregar, não consegue ter um relacionamento satisfatório, a constelação pode trazer à tona qual é a dinâmica que está atuando de pano de fundo. Né? E aí, com esse processo de consciência, a pessoa consegue se libertar. Então, pega o direct aí se você conhece alguém e envia esse vídeo para a pessoa, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo enorme, boa semana.